Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Converge que tem o objetivo de levar para vocês tudo a respeito de novos conceitos, tecnologias e inovação. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do NPS na prática, do Net Promoter Score, que é muito utilizado, uma escala muito utilizada para se medir a satisfação do cliente. Não adianta você inovar, não adianta você ter a melhor tecnologia, se no final do dia você não está medindo isso, tá? E para falar um pouco a respeito do NPS, de como nós rodamos o nosso NPS aqui, para trazer alguns insights para vocês, eu estou aqui com o Mr. Richard Carnelossi. Bom dia, Eric. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Cara, a gente nem combinou, você veio com a mesma camiseta, é isso? Viemos com a mesma camisa. Né? Fica melhor em mim que em você. Mas... Não, sou obrigado a não concordar com você. Então, a gente discorda de muitas coisas. Levar a empresa, né, o nome da empresa, exatamente. Cara, a gente fez algum tempo atrás, cara, acho que você foi um dos primeiros convidados que a gente fez aqui era num outro estúdio ainda, que a gente alugava ainda. Lá no começo era Cial Talks. Sim. Agora é Convergindo Ideias. Evoluímos, né? Evoluímos, né? Temos um estúdio próprio. E muito bonito, por sinal. Muito bonito, exato. E na época a gente falou a respeito da experiência do cliente. A gente deu uma pincelada ali em NPS na época, né? Uhum. Só que a ideia, a gente estava aqui conversando num dia, né? Essas conversas de corredor. E a gente falou um pouco a respeito do NPS que nós rodamos esse NPS em 2023. Sim. Né? Aí eu quero que você explique um pouco pra gente. Primeiro, conceitualizar um pouco do NPS, do que ele é. Se eu não me engano, ele veio num artigo da Harvard Business School chamado de The One Number You Need to Grow, que depois ele deu origem ao livro, deixa eu pegar aqui, A Pergunta Definitiva. Né? E o que mais me chama a atenção com relação ao NPS é o de como, e aí que vem a grande situação do NPS. Ele é simples, não é? Porque a pergunta parece ser simples, né? Mas a aplicação acho que não é nem tanto. Não é realmente. Você tem razão, Eric. O NPS é uma sigla que vem de Net Promoter Score. E conceitualmente ele começou por volta de 2003, né? E vem sendo aplicado muito para produtos e para empresas de serviços, que é o nosso caso. Mas quando a gente fala por ser uma pergunta muito simples, a resposta nem sempre é muito simples. Porque a pergunta é clara do NPS. Você recomendaria essa empresa, esse produto, serviço para algum conhecido seu? Mas você não pode se contentar somente com sim ou com não. O contexto disso tudo o que está por trás do NPS é extremamente importante. O momento que você faz a pesquisa, do que você está falando. Uma coisa é você entender a pesquisa para produto, para melhoria de produto, para melhoria de desenvolvimento de software, outra coisa para melhoria de serviço. E serviços eu costumo dizer que é algo perecível. Ou seja, você consome naquele momento, você não armazena serviços, você não consegue desenvolver o serviço para ele ser padrão todo o tempo, porque serviços são feitos por pessoas. Então as empresas que trabalham com managed services, outsourcing, serviços em geral, onde o relacionamento é a longo prazo, o NPS ele tem que ser medido sim, de tempos em tempos. No nosso caso nós fazemos a cada 3, 4 meses, e tem que ver toda uma evolução. O NPS por si só, ele não te responde se o teu cliente está satisfeito ou ele não está satisfeito. Tem outras análises que a gente tem que fazer. Ele é uma pergunta que parece, como você falou muito bem, parece ser simples, e ainda a resposta é mais simples ainda, porque é uma escala, né? Sim. E ele pergunta especificamente se você recomendaria aquela empresa para um amigo ou até um familiar. O que torna o negócio ainda mais próximo. Quer dizer, você não vai recomendar algo que não foi bom para você, para esse nível de pessoa que está muito próxima de você, né? E aí isso torna o negócio ainda mais capcioso. Mas eu queria que você falasse um pouco da escala, porque isso faz todo sentido, que ou é de 0 a 10 ou de 1 a 10, que eu não me lembro. Mas que você falasse, porque dependendo da escala, isso significa coisas diferentes, né? Exato. Então, é uma escala de 0 a 10, sendo que 10 e 9 são aqueles promotores que vão falar bem de você, que você fala assim, está feliz e que vai reduzir o teu índice de churn, que é a quebra de contrato, enfim. 8 e 7 são os neutros. Né? São aqueles que não falam nem bem. Não tá em cima do muro. Está em cima do muro, mas assim, estão satisfeitos. Sim. Mas não sai falando para todo mundo. Não, a experiência está ok. E de 6 para baixo,
é a escala dos detratores. São aqueles que podem te prejudicar ou falar mal porque não estão sendo bem atendidos ou abaixo da expectativa deles. E são esses que você tem que tomar o maior cuidado. Eu vejo muitas empresas olhando assim, eu tenho tanto nível de satisfação de promotores. Legal. Mas são os detratores que é onde o plano de ação tem que ser tomado. Então não adianta simplesmente fazer uma pesquisa e deixar ela lá. Simplesmente para um marketing, para um número de... Não, o que você vai fazer para melhor? Né? Porque o NPS, ele exatamente para cliente e para aquele que fornece o serviço, existem muitos benefícios, que mostra a questão de uma possibilidade de melhoria contínua, que mostra o quanto nós importamos em prestar um serviço de qualidade, né? Aonde a gente está errando, aonde a gente pode melhorar. Sim. Em que momento que foi feito aquilo? Porque o momento que você faz a pesquisa também pode ser o momento que o cliente está passando por um grande problema com o teu produto, com o teu serviço, e isso aconteceu logo em seguida da pesquisa, obviamente você vai reduzir. Então você tem que analisar uma série de contextos. Ou ele está super feliz porque naquele momento resolveu um problema e também vai subir. Então você tem que ter um olhar mais clínico, detalhado e juntar com outros indicadores, sejam CSAT, outros indicadores de serviço de qualidade, para você entender todo o contexto. Aí que está o ponto. Não significa que... Eu entendi e faz sentido o que você está falando sobre aplicar a pesquisa no momento certo, mas... O momento certo, ele não significa que você vai aplicar para alguns clientes e para outros não, simplesmente porque aquele cliente não está no momento correto. Você vai aplicar, mas é como você falou, a periodicidade que muda, a periodicidade pode ser que mude isso, certo? Exato, e não é só isso, é que você entender que naquele mês, um cliente teve algum determinado problema. Então, quando ele dá essa nota baixa, é uma oportunidade de você melhorar e corrigir aquilo. Então, como você vai fazendo por períodos, né? Você vai fazendo por períodos essa pesquisa, 3, 4 meses, você começa a ver a evolução. Então, na pesquisa passada estava boa, nessa daqui já baixou, ele já virou um detrator, de um promotor para um detrator, ou de um detrator para promotor. O que aconteceu? Então, o histórico é extremamente importante. Quando a gente tem um NPS, a gente pode fazer de diversas formas. Ou você manda uma única pergunta e o cara responde, ponto final, se você indicaria ou não para um familiar ou para um amigo, na escala. Ou você também pode fazer várias perguntas baseadas na escala de NPS. Como que a gente fez isso aqui? A gente mandou uma única pergunta, simplesmente e justifique, né? Que normalmente a gente pede, eu queria até saber qual é o grau de justificativas que você tem do cliente quando a gente manda nesse sentido, só uma pergunta, ou qual é o grau de justificativa que você tem quando você manda várias perguntas utilizando a escala de NPS. Como é que foi feito aqui? Então, a gente mudou um pouquinho do conceito original, de ser uma pergunta só. Isso. Por quê? Porque a gente quer relacionamento a longo prazo. É muito importante a gente saiba o que o nosso cliente está sentindo e qual é a percepção dele em relação ao serviço prestado. A gente tem uma pesquisa de CSAT, que essa é feita a cada evento, cada movimento. Então, assim, isso é diário, né? E a gente faz uma avaliação mensal. E o CSAT a gente faz essa avaliação trimestralmente ou quadrimestralmente. E são 7 perguntas. Por que são 7 perguntas? Porque o nosso modelo de negócio, quando nós prestamos o serviço, nós passamos por várias etapas. Uma etapa comercial, de mostrar o produto, de mostrar a solução, desenvolver a solução. Uma etapa de implementar. Vamos implementar. Sim. A parte de suporte técnico, a parte de relacionamento de serviços, e aí sim se você recomenda. Então assim, a gente fecha o ciclo fim a fim. Desde aquele momento que foi abordado o cliente por um comercial para desenhar uma solução, até o momento de que ele tem essa solução já implementada e já de uma maneira recorrente. Então para a gente é importante cada passo, porque às vezes ele está insatisfeito, foi no momento da implementação, ou mesmo no serviço, na recorrência do serviço. Então, para a gente conseguir identificar aonde está, a gente pega todos esses 7 itens, né? A última, obviamente, você recomendaria. Exato. Né? Que vai validar tudo isso, mas a gente vai pegar todos os pontos do relacionamento desde o início com ele. Para entender aonde foi o ponto, se ele teve um ponto de distração, né? Aonde foi a dor dele. E ali a gente vai fazer um plano de ação e melhorar. Boa. Em linhas gerais, quando um cliente responde 100% uma pergunta? Quando ele está satisfeito ou
ou insatisfeito ou neutro? Olha, é uma pergunta capciosa. Para falar a verdade, aquele que está insatisfeito tem mais propensão de falar do que o que está satisfeito. Por isso é importante fazer a pesquisa. O importante é explicar porquê da pesquisa. Não é simplesmente mandar pergunta, mandei por e-mail, ou mandar alguém num call center fazer a pergunta. Não. Tem que explicar. Olha, nossa ideia é fazer uma pesquisa de NPS porque a gente quer entender o serviço como um todo, a gente quer entender suas dores, o que a gente não está fazendo bem, o que a gente pode melhorar. Esse é o principal. Né? Sim. E aquilo que a gente está fazendo bem, por que está fazendo bem? Será que se aplica a todos os clientes que a gente tem? Então, esse aprendizado, explicar para o cliente, porque senão o nível de resposta você passa a ter um nível muito baixo. Né? Essa última pesquisa de NPS, nós tivemos quase 60% de adesão dos clientes, que é um número bom, ou seja, te dá material para trabalhar. Quando você não faz isso, o nível cai para 5%, 6% de respostas. Então você tem um universo muito pequeno para trabalhar que você praticamente não está sabendo a resposta. Né? Então, qual que é o universo que você está trabalhando? Exato. Qual que é a quantidade de pesquisas, de respostas que você tem para trabalhar? Se 3, 4 me falam bem, respondem. Mas você tem 300 clientes? Mas tem 300 clientes, então, então isso é muito importante também. Por isso que eu falo que tem, atrás daquela pergunta simples, tem um monte de coisa para você analisar. Exato. Eu tenho que ter uma massa de análise grande, que seja maior que 40%, 50% dos meus clientes. Porque aí eu começo a ter um direcionamento. Exato. Mas aquele que está muito insatisfeito, ele é aquele que vai falar para 200 pessoas, ele vai falar nos grupos de WhatsApp dele, vai falar no LinkedIn, ele vai falar. Sim. Porque ele está muito satisfeito. Então, mas é importante a gente escutar isso também, porque nos dá a oportunidade de melhorar. Porque eu entendo também que quem reclama diretamente para nós, se queixa, a nomenclatura que seja, ele está te dando a oportunidade de corrigir algo que você não fez tão bem quanto você imaginou. E agora é o seguinte, para você conseguir 60%, esse 60% é um número bem legal. Qual foi a jornada para conseguir isso? Como é que foi? Quais as principais dificuldades? Você tem os SDMs, sim, que ajudam, porque eles estão todos os dias nos nossos principais clientes que estão próximos. Mas como é que roda isso? E eles são os embaixadores. Exato. Então, e justamente por ter esse relacionamento com o cliente, e porque essa função é importante, eles já vão percebendo. E eles explicam a pesquisa. Então, assim, eles sabem, eles sentam com cada gestor de contrato, olha, a gente vai rodar uma pesquisa, você vai receber essa pesquisa, o que você vai avaliar? Você vai avaliar isso, isso, isso. É importante você colocar a tua percepção, os motivos que te deram para essa nota, para que a gente possa fazer um plano de ação. E cada cliente tem seu plano de ação individual. Eu não faço, obviamente, eu tenho 5, 6 clientes que reclamam da mesma coisa, o mesmo plano de ação acaba valendo para esses clientes. Mas, em geral, cada cliente tem seu plano de ação, porque eles têm expectativas diferentes, porque no final das contas são pessoas. Sim, sim. Sim. No final das contas são pessoas. Então, a gente tem que entender cada cenário. Às vezes o cliente tem razão, às vezes nem tanta razão, às vezes é algo que é fora do escopo de contrato, que talvez a gente tenha que envolver uma área comercial, algo que não foi bem acordado, algo que eles têm uma percepção do que deveria ter de serviço e nós uma outra percepção. Então, assim, existem N coisas que acontecem. Mas o importante é que explicar para o cliente antes de desenvolver a pesquisa. Quando a gente começou a fazer, há 2 anos e meio atrás, a gente começou a trabalhar mais forte com essa questão de satisfação, de NPS, o percentual de retorno era muito baixo. E a gente foi evoluindo nisso também. A gente entendeu que para o cliente era uma pesquisa a mais. Sim. É a mesma coisa, eu gosto de fazer uma analogia com quando você recebe um serviço, você vai você compra numa Amazon, por exemplo. Sim. Toda vez que você compra, vem uma pesquisa. E o cara acha que aquilo é retenção, que aquilo é NPS. Então, assim, e tem uma hora que você só quer se livrar daquilo e dar qualquer nota lá para se livrar. Sim, sim. Né? Então, e não é esse o intuito da Converge quando a gente fala de NPS, não. A gente quer incrementar, a gente quer entender o que a gente não está fazendo bem, quais são os pontos de melhoria e como que eu faço isso para manter esse relacionamento a longo prazo. Cara, você falou um ponto interessante, né? Sobre essas pesquisas que esses e-commerces fazem. Muitas vezes eles fazem pesquisas com uma compra que você faz com ele e você nunca fez outra compra com eles, né? Então, entender o perfil do cliente que você vai pesquisar, falar, quantas vezes esse cara comprou de você?
Né? A gente faz alguns moving box, muito pouco, não é o nosso foco, mas a gente faz algum moving box aqui ou ali, né? De vender algum produto, né? Especificamente produto. Falei, cara, esse cara comprou uma vez um produto XPTO. Vale a pena realmente a gente fazer uma pesquisa com esse cara? Ou vale a pena a gente pegar dentro da nossa base aqueles clientes que compram o serviço da gente, que compraram implantação, o projeto, o end-to-end, né? Que compraram tudo. Então, entender o perfil do cliente que você está pesquisando, acho que também é fundamental, não? Lógico, por isso que eu falei que é muito mais complexo a análise do que a própria pesquisa. Sim. Né? Você vai ter que pegar a evolução de tudo aquilo que ele comprou, o quanto ele está faturando mensalmente, se houve aumento de faturamento, se teve decréscimo do serviço, se teve aditivos esse contrato. Então, tudo você tem que olhar, né? Qual é o mercado de atuação, como que ele tem crescido no mercado. Então, tudo isso é fundamental para a gente fazer análise. E aí é onde a gente junta o CSAT, onde a gente junta o nível de retenção, que a gente fala de renovação de contratos. Tudo isso juntos que nos permite fazer uma análise e determinar esse plano de ação para o cliente. Então, é algo que nos bastidores, ali no back-office, requer várias análises e vários pontos de vista. Sim, sim. Exato. Então, assim, quando um cliente reclama demasiadamente e tem algum outro ponto, a gente vai e faz uma entrevista com o cliente. Por que aconteceu isso? Então, assim, chega até esse ponto para entender o contexto maior, né? Uma outra área que a gente está criando agora, que deve estar pronta aí no primeiro trimestre, é a área de voz do cliente. Que é justamente para quando o cliente gritar, já tem alguma área específica que já não espere eu fazer o NPS para entender que está algum problema. Já levanta a mão e já vamos tomar uma ação imediata para corrigir aquilo. E quando você falou que a gente faz com uma certa periodicidade essa pesquisa de NPS. Hoje, qual é o nosso NPS? E você tem entendido ou percebido uma evolução desde o momento onde nós começamos isso, como era e onde a gente chegou? Sim, a gente começou com por volta de 80% dos clientes satisfeitos. É uma quantidade bem bacana. Hoje estamos em 96% dos nossos clientes satisfeitos. Desses 96% que estão satisfeitos, a gente fala que 80% são promotores, que é um número muito bom. Tá, então você está pegando os caras que na pesquisa deram de 7 a 10. Exatamente. Tá. Exatamente. Você está pegando os neutros e também pegando isso, porque os neutros também é importante, ele entende que está satisfeito. Né? Então, é essa metodologia. Mais os 80% de promotores, isso é um número muito bom e significativo. Sim, né? sim. Obviamente, onde vai ser nosso trabalho maior esse próximo quarter? Vai ser em cima dos 4%. Que são os caras que... Por quê? Que foi de 0 a 6. Exatamente. Entender esses 80%, o que a gente fez tão bem, e aí eles entender o que a gente fez tão bem que a gente conseguiu atingir uma qualidade acima daquele esperado, para que ele possa ser o nosso advogado, né? Ele seja a gente seja evangelizado, vamos dizer assim, que é o termo que a gente utiliza hoje. E o que a gente não fez nesses 4? Esses, para mim, são os mais importantes. O que a gente tem que fazer qual é o plano de ação que a gente vai ter que fazer, que pode ser desde de preço. Essa outra questão do NPS, quando você fala de integradores de serviço, que é o nosso caso, às vezes a parceria que a gente faz com algum fabricante pode nos interferir totalmente no NPS. Se eu escolher um parceiro, um hardware, um fabricante, que ele não tem um suporte bom, obviamente vai refletir no final do cliente. Então, assim, a gente tem, por isso que o NPS ele passa a ser de uma importância extremamente significativa. Vamos dar um exemplo, se esses 4% fosse um fornecedor X, um fabricante X. O primeiro plano de ação fala, não, esse fabricante eu não posso mais trabalhar porque ele não traz a confiabilidade que precisa para ter um relacionamento de longo prazo. Então, quando essa resposta do NPS, ele mexe com a companhia como um todo. Ele mexe no marketing, porque ajuda na reputação, ele mexe no comercial, que pode ter clientes, referências para levar, ele mexe na questão de alianças, parcerias e logísticas, porque aquele fabricante ele é adequado ou não para mim, porque quando eu preciso dele, como ele atua. Então, o NPS ele é importante para a empresa como um todo, para o crescimento da empresa. Então, uma pergunta só, por isso vem a questão do título do livro. Ele pode te gerar N ações em todas as áreas da companhia. Exato. Porque cada interação com o cliente pesa no NPS.
cada interação. Eu acho que faz muito sentido. No nosso caso, como são projetos bastante complexos, longos, muito longos, que muitas vezes a implantação demora alguns anos, dependendo da complexidade dele, né? Realmente, eu acho que você ter mais perguntas faria sentido. Acho que depende muito do modelo de negócio. Você falou muito bem, eu acho que depende muito do modelo de negócio. Foi uma coisa muito simples, um e-commerce, de repente uma já resolve o problema, né? Agora, o ponto fundamental, se eu não me engano, eu posso estar enganado com relação ao número, tá? Mas para cada situação ou uma situação negativa que o cliente passa com a gente, seja qualquer fornecedor, você precisa de pelo menos mais de 10 positivas para você quebrar aquela única negativa que você criou com ele. Tá? O que é um número importante. O que significa que, se você identificou isso, não é e isso já vem acontecendo com um fornecedor meu do marketing aqui, rodou um NPS, melhorou bastante nos 2 primeiros meses, depois me deixou de novo. Voltaram a ter os mesmos e continuam tendo os mesmos problemas, né? E aí que está o ponto fundamental. Não dá pra gente rodar esse tipo de coisa, melhorar em seguida e depois esquecer. Se a gente está levando em consideração que o cara precisa ter pelo menos 11 situações positivas com a gente, e levar em consideração que situações positivas não são todos os dias que a gente consegue gerar. Sim. Né? Como que é feito esse trabalho aí, cara? Você tem que ficar com o olho nesse cara, né? Tem que estar com o radar ligado. É o tempo todo. Eu brinco que eu falo que atendimento, qualidade, excelência é igual criancinha de 2 anos. Se você deixar de olhar 30 segundos, ela vai colocar o dedo na tomada. E é assim com o cliente. Você tem que cuidar o tempo todo. Você tem que ver cada sinal. Né? E a ideia de serviços, como a gente está lá no dia a dia, os SDMs estão todos os dias no cliente, a gente consegue avaliar esses sinais e já trazer para dentro de casa para tomar um plano de ação. E o que você falou é verdade, porque no final das contas são pessoas que têm lembranças. Né? E tem uma frase lá da Maya Angelou que eu até já... Eu ia falar dessa frase, exato. Que é, às vezes, o cliente ele não lembra o que você fez, mas lembra como fez sentir. Exato. Né? Então, ao momento que você dá uma quedazinha, ele sente aquilo de novo, fala assim, já aconteceu isso, e volta a ter o ponto inicial. Então, ou seja, é um retrabalho. Recuperar a confiança sempre é mais demorado do que você começar uma confiança. Né? Então, acho que esse é o ponto. A gente tem que tomar muito cuidado para não repetir determinadas ações ou repetir determinados erros para que a gente não afete realmente a questão do NPS. Então, mas, em contrapartida, ele entende que você está buscando sempre o melhor, você começa a resgatar essa confiança, e quanto a essa confiança, aí começa a retomar o evangelismo. Né? Então, Sim. assim, não é que você não pode mais errar, mas se você não errar e não tomar uma atitude rápida, então a resposta tem que ser muito rápida, a ação tem que ser muito rápida. Isso. Aí sim ele Porque volta. se você perguntou, né? Se você perguntou, você quer ouvir. Exatamente. É exatamente isso. E tem que estar próximo do cliente o tempo todo, tem que entender as expectativas, as necessidades, porque um contrato ele é muito frio, né? Tá lá, eu tenho que entregar 95% de SLA. Se eu entregar 95% de SLA, ele vai estar feliz? Vai estar satisfeito? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele não está vendo valor naquilo. Então, contrato é contrato. Então você tem que entender as expectativas para poder fazer um plano de ação de acordo com as expectativas, para que seja bom. Como é que roda o NPS? De que forma vocês rodaram? Né? Que foi por e-mail? Foi entrevista ali dos SDM junto com os clientes? Não. Qual que é o melhor caminho de se fazer isso? Hoje a gente entendeu que o melhor caminho é primeiro conversar com o cliente. Olha, você vai receber uma pesquisa. Tá. Do nosso marketing, vai ser uma pesquisa por e-mail, que demora 5 minutos, que é importante a gente mostra a importância daquilo, o propósito, porque se não tem propósito, o cara acha que é mais uma pesquisa que vai receber. Sim. Cara, a gente quer melhorar. Se tem alguma coisa que não está funcionando, que a gente não conversou aqui agora, ou uma expectativa sua que não foi... É o momento de você fazer e vai estar muito... focado naquele momento. Qual foi parte do processo no end-to-end que te fez sentir assim? Então a gente procura sensibilizar, né? E aí nada melhor que conversando antes. Olha, aí quando ele recebe a pesquisa, eu consigo ter um nível de retorno mais alto. Isso também dá uma seriedade para a pesquisa, né? Sim. Porque se o cara simplesmente recebe um e-mail como os e-commerces fazem, um e-mail que eu estou recebendo. E o importante disso, né, é que a gente vai atuar em cima disso. Tá. Então, assim, a gente leva isso muito a sério.
muito a sério, para entender, para saber onde está melhorando, porque às vezes a gente não sabe que a gente não está fazendo tão bem algo. Sim. Ali te dá muitos insights de como você pode fazer melhor, o que você errou, de que maneira que você fez até uma abordagem. Enfim, você consegue ter essa visibilidade. E, obviamente, aumenta a reputação da companhia e outros clientes vão começar a entender isso também. Mas mostra que nós temos uma seriedade muito grande, uma preocupação muito grande em fornecer o melhor serviço para os nossos clientes. Nós queremos ser o melhor prestador de serviço para os nossos clientes. E aí eu vi acho que mais ou menos baseado no que você está falando, o que é bom? A gente ter um certo percentual de detratores ou um total percentual ou o máximo possível de promotores? Por que eu pergunto isso? Muitas vezes pelo amor a gente não cresce, a gente cresce pela dor. Faz sentido a gente ter tanta gente falando positivamente da gente, que muitas vezes pode ser meio vazio, em contrapartida de ter poucas pessoas falando mal, mas eu enxergar possibilidades de melhoria e inovação daqueles caras, baseado naquilo? Eu ainda acho que é melhor ter mais gente falando bem. Tá. Mas, o que eu não posso é colocar um ego acima desse tudo. Falar o seguinte, olha, que eu já estou no meu melhor possível. Isso é extremamente importante. A empresa precisa entender o seguinte, que se você está num momento bom, você tem vários concorrentes que querem chegar no teu lugar. É mais difícil se manter num lugar do que subir e galgar algo a mais. Então, você tem que prestar atenção também naqueles que estão provendo e sentir o seguinte, eu não sou o melhor. Né? Estou fazendo bem, mas sempre tem alguma coisa para fazer diferente. Né? Eu me preocuparia, obviamente, se eu tenho 90% dos meus clientes falando mal. Aí você devia estar nem no mercado, né? Exatamente. Sim, então, sim, exato. Então, obviamente, é melhor. O ponto é a gente não ficar confortável nunca. Sim. Né? Você não pode ficar acomodado, confortável. Eu falo, não fica conforme. Você não pode receber alguma notícia e achar que está tudo bem, tudo ok e que não preciso fazer mais nada. O mercado evolui muito rápido. Você vê uma tecnologia crescendo de uma maneira exponencial. Nossa capacidade de aprendizado é linear. Então a gente está chegando muito próximo do que a gente fala de singularidade. Ou seja, onde um computador vai ter a capacidade de processamento de todos os seres humanos. A gente está vendo inteligência artificial, a gente está vendo um monte de coisas, machine learning, cada vez evoluindo muito mais. Mas essa parte ainda continua, da percepção, ainda continua sendo do ser humano. Sim. E a gente tem que entender que tem que ter melhoria constante disso. Então, uma vez que eu estou me sentindo o melhor, é onde meu concorrente vai lá e faz. Eu fiz essa pergunta, obviamente, ela retórica, eu já sabia qual que seria a sua resposta, mas eu fiz mais uma provocação justamente nisso, né? Porque a gente vê, não é de hoje, mas muitas empresas ficaram com ego muito acima, porque tinha o melhor produto, e realmente aconteceu isso em algum momento. A Kodak tinha os melhores filmes da época, né? Foram substituídas pela câmera digital, que eles mesmos criaram. Né? Foi uma invenção da própria Kodak. Só que ele achou que aquilo poderia canibalizar o produto deles principal, que era o filme fotográfico. Então aconteceu de, não vamos trabalhar com isso. Enquanto isso, outras pequenas empresas começaram a vir com essas tecnologias. Exatamente baseado nisso. Obviamente, é melhor ter todo mundo falando bem, mas o ponto é, o que eu queria levantar é o que te faz olhar para continuar melhorando a empresa, uma vez que está todo mundo já falando bem de você. Né? Isso pode te dar uma visão bastante cega e míope do mercado. Né? Quando você tem alguém falando, pelo menos quando você tem alguém falando mal ali ou aqui, você tem condições de entender, falar, veja bem, esse cara está insatisfeito aqui, já é um ponto de melhoria. Quando na verdade tem pontos de melhoria, inclusive com pessoas que estão absolutamente satisfeitas. Cara, eu acho que foi um bate-papo bem legal, acho que foi muito prático, na verdade. Eu queria trazer você justamente para conversar a respeito de NPS na prática e para a gente ajudar empresas que querem construir o seu NPS e fazer o seu NPS. A gente estava conversando até no corredor, no café, um dia desses. Eu falei, cara, isso é um baita de um assunto para podcast. Então vamos trocar uma ideia de novo. Eu acho que fez todo sentido e, cara, obrigado e parabéns por ter chegado a 96% de satisfação. Muito bom, cara. 80% de promotores, né? 80% de promotores. Não dá para ficar conformado com isso. Então a gente tem muito para melhorar ainda. Mas obrigado aí, Eric, pelo bate-papo e sempre à disposição. Valeu, cara. Obrigado.
É isso aí, gente. Já rodou o seu NPS? Aqui ficaram algumas dicas que o Richard passou pra gente, que são fundamentais. A ideia desse podcast era justamente ser algo mais prático de como nós rodamos o NPS aqui, para que vocês, de repente, tirem alguns insights de alguma coisa que o Richard falou. Se por acaso a gente conseguiu agregar e ajudar você em alguma coisa para rodar a sua própria pesquisa de satisfação, o seu NPS, a gente já ficou bastante satisfeito. Não deixe de compartilhar, acho que é um conteúdo fundamental até para outras pessoas que têm essa vontade de, não exatamente, depende muito de cada empresa, mas aqui no nosso caso nós criamos uma área que está totalmente focada na satisfação do cliente, está muito próximo, mas existem passos, né? Para a gente chegar onde a gente chegou foram alguns anos, mas começar a exercitar essa ideia de NPS para que vocês mapeiem os seus clientes e comecem a tomar, como o próprio Richard falou, planos de ação, é fundamental. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Tá bom? Obrigado e até a próxima.